2013. Olha aí, tema atualíssimo, né? Nesse momento não vai estar em xeque se você é a favor ou é contra esses movimentos. Não é isso que nós estamos querendo. Mas vamos lembrar o quê? Que a nação, né, dizia, o gigante acordou, aquela questão. A realidade é que a população foi para a rua. Leva isso, a população foi para a rua. E como é que conseguiu fazer essa população ir para as ruas? As redes sociais. Combinava, vamos se encontrar lá. O brabo é que o brasileiro foi para a rua e estampou coisa que ele nem sabia, né? Botava 20 centavos, botava PEC, não sabia o que era PEC, seja o que for. Mas tu leva em consideração que o povo reacendeu aquela ideia de democracia que tinha adormecido no final da ditadura militar. Bom, e dentre todas essas questões que a gente conversou na época, manifestações populares, que dizia nas plaquinhas, não é só 20 centavos, o clamor da mídia fala nessa ideia de redução da maioridade penal, né? Quem diz ali, ó, finalmente eu vou ter acesso a uma educação de qualidade. Imagina, né, cara? O cara tá lá, 12 anos, matou um, agora vou ser preso, né? Vou aprender tudo, cara. Vou ficar na ala do Fernandinho Beiramar. Vou ser o barão da maconha agora. Vou tomar a boca dele, né? Agora não é dadinho, agora é Zé Pequeno, seja o caralho que for aí. Então olha aqui, ó, que eu trouxe pra ti, manifestações populares. Cara, a mídia está colocando isso daqui. A mídia faz tu acreditar que reduzindo a maioridade penal vai acabar com a violência. Pode ser que sim, quem sabe? É um problema único, isolado? Não. Mas o que eu quero trazer para ti, e aí de repente isso aqui mais um tema de redação, quem sabe, né? Vamos dar vai que vai uma sortezinha, pinte pro lado aí. Cara, é cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? Ela não muda. Então, tudo aquilo que teu professor, que vocês discutiam lá, e aí tu dizia, não, vai reduzir, isso é balela, gente. Isso é tempo para te ficar olhando na televisão. É garantido por ti, não tem assim, ó, não tem uma PEC, né? Uma proposta de emenda constitucional que vai mudar, não tem uma medida provisória, nada disso, é cláusula pétrea, acabou, é que nem direitos fundamentais. Tá, mas é impossível mudar então isso? Não, também não seja tão dramático assim contigo. Tu quer um dia, né, fazer a redução da maioridade penal? Convocação de uma Assembleia Constituinte. É isso que agora estão falando. Os políticos já começam a comentar, né, que tem que fazer uma constituinte para fazer uma reforma política, tá? É de uma constituinte que surge a Constituição. Então, para ter a redução da maioridade penal, só com uma nova constituinte. Olha só, a violência atinge os jovens. Tentei aqui fazer ali, ó. Me diz o seguinte: qual o perigo que aquele indivíduo ali está esboçando para aquele policial? Nenhum. Não há um perigo iminente, não há nada. Ele está só andando num cercado que já fizeram para os jovens entrarem ali. E aí você vê depois ali a cacetada, né? Então atingiu aquela ideia querida. Agora eu tenho certeza, isso é punk. Cara, os rolezinhos. A ideia dos rolezinhos, ela é legal, né? Legal é perversa, né? Legal é o seguinte, cara. O cara estava na periferia, né? Teve esse processo de favelização. O cara não teve as melhores perspectivas, então ele mora lá na favela, lá no Morro do Alemão, tá? E aí o que acontece? Ele também quer desfrutar dessa questão do capitalismo que todo mundo fala. Ele quer desfrutar dessas marcas que todo mundo fala. Ele quer comer o Mac que todo mundo fala que é bom. Ele quer usar o tênis da Nike que é bom. Então ele sai da vila e começou, né? Vai lá pro shopping São Paulo e Itaquera. Mas foi um, dois? Não, foi centenas, né, cara? Pobre nunca anda sozinho, cara.
anda em bando, né? E aí o pobre chegou lá no shopping, cara, aí tem aquela velha frase, cara: tu sai da vila, mas a vila não sai da pessoa, leva junto contigo diretaço. E aí acontece o quê? Cara, a pobre adora falar alto. Fulano, olha aqui! E falando assim, cuspindo, né, tia? Tem que mostrar, tem que estar em evidência o negócio. E aí dá o quê? Dá um choque de classe social, cara. Porque o rico, ele gosta de música clássica, né? Sereno, tranquilo, né? E pobre... E a mesma batida, né? Batida perfeita, né, cara? E aí as mulheres dos selfies, deu. E pobre vai no shopping pra quê, cara? Pra ir no banheiro pra ver como é que funciona as torneiras, né? Aí chega primeiro, não consegue abrir a torneira. Já é um parto pro pobre ali, né? Depois o pobre, como é que eu faço pra secar as mãos? Aí ele vê um passando as mãos, ele fica passando aqui, ó, e aquele bagulho não liga, né? Ele fica, vou sair assim mesmo, vou sair se secando assim. Claro, e as mulheres no selfie, né? No selfie, tem no Facebook, né? Tem que ser. Então aqui, ó, mostra essa questão do que? Todo mundo que tem cara de pobre, cara. Pô, imagina, cara. Aí quem se ferrou com essa onda aqui foi quem? População negra, né? A população negra que se vestia de um jeito que não era o estereótipo que o rico queria, ele já era barrado, né? Aí chegou até uma situação do secretário dizer assim, ó, não entra mais menores no shopping. Só que aí começou as revoltas. Cara, imagina assim, ó, se o Complexo do Alemão, o Vidigal e a Rocinha se revoltam contra o governo brasileiro, acabou, cara. É a mesma coisa da guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. A força é totalmente desproporcional. Então assim, ó, ele deu uma recuada porque naquele slide que eu falei lá do Josué de Castro, a sociedade que não dorme com medo da revolta dos que não comem. Por isso que ele deu essa, né? E aí você tem aí, né, a rolezinha novidade deste Natal, mostra que quando a juventude pobre e negra das periferias de São Paulo ocupa os shoppings, anunciando que quer fazer parte da festa do consumo. Eles também querem, cara. Só que a diferença é que eles não têm o poder aquisitivo que o mercado exige, e eles não têm o mesmo gosto, não é o mesmo estereótipo. Esse é o problema. Bom, conflitos urbanos. Tem algumas coisinhas bem importantes aqui, ó. UPPs, Unidades de Polícias Pacificadoras. Essa ideia, né, de estar restabelecendo a democracia lá nas favelas. Lá, cena do Cidade de Deus, Tropa de Elite. Esta imagem aqui, eu gostaria que vocês fizessem um atento com um grande filósofo, né, escritor aí chamado Maquiavel, né, que pra mim, eu penso o seguinte, né, cara, quando a mulher menstrua, a mãe leva ela lá no ginecologista, e junto, cara, ela dá pra filha o livro O Príncipe de Maquiavel, cara. Porque o poder que a mulher tem maquiavélica, cara, nós homens, a gente diz assim, amor, eu vou jogar um futebol. Que? Tu vai me trair? Faz tudo ao contrário, cara, tu te sente culpado, totalmente maquiavélica, né, cara? Ela lê Maquiavel assim, ó, lá nos 10, 11 anos. Então aqui, ó, cara, esse cara aqui, ó, ele é o príncipe do Maquiavel. E o Rio de Janeiro hoje, nas suas favelas, é o que aparece no livro chamado Os Principados. Porque é isso que você tem no Rio. Você tem o governo federal e você tem vários principados. Você tem ali vários príncipes. Aquele que é dono do morro tal, dono do morro tal. Aí o ser humano tem aquela ganância, então ele vai de um outro morro. É o poder, né? E ainda não pode ser, se for um cara mais assim, fodex, tu vai já relaciona com Michel Foucault, que é o cara que fala o poder é a norma. Cara, a normatização do morro é a mais perfeita que existe, né, cara? Se tu radiar, a bala come, velho. Não tem meio termo, né? Não tem aquela... Lembra lá na Cidade de Deus que os gurizinhos estavam roubando os barcos? O que aconteceu? É aquilo lá. É a normatização. Dinâmica terrestre. O que eu tenho aqui? Trocamos totalmente de conteúdo, né, tia? Tu vê que o negócio
dar uma plaquinha para vocês aqui, ó. Tô aí, tá? Qualquer coisa. Tem umas ordens, né, tia? Sabe como é que é, né? Vai ter que se oferecer para tirar uma foto. Você não estava pensando em outra coisa, né? Então olha aqui, ó, dinâmica terrestre, atores endógenos e atores exógenos. Os atores internos da Terra e os atores externos. Tá certo? Olha só, se eu pegar interno, eu vou lembrar de quê? Tectonismo, abalo sísmico e vulcanismo. Se eu falar externo, eu vou lembrar do quê? Processos erosivos e intemperismo. E aí a questão que mais adora o Enem, a erosão pluvial. A erosão a partir da água das chuvas. É o que aconteceu em Santa Catarina em 2008, é o que aconteceu em Angra dos Reis em 2010, é o que aconteceu em Niterói em 2010. Tá? Então aqui ó, mostra o movimento das placas tectônicas. Nós vamos lembrar aqui o seguinte: as instabilidades sísmicas estão onde? Nas bordas de uma grande placa. Por que o Brasil não apresenta uma grande atividade sísmica? Porque ele está no centro de uma grande placa. Isso não quer dizer não apresenta abalo sísmico. Na realidade quer dizer que apresenta uma baixa magnitude. Olha só, diferente, por exemplo, se eu levar o Japão, que está localizado no que nós chamamos Círculo de Fogo do Pacífico, a região mais instável do mundo, a região que concentra 80% dos vulcões ativos, tá? Então, é isso que tu tem que lembrar. As instabilidades, bordas de grandes placas. Ali você tem, ó, epicentro do terremoto. O que é aquela palavrinha, né? Sempre aparece, terremoto no Chile, o epicentro foi em tal lugar. É onde começou a propagação da força que vem do interior da Terra. Tsunami, por favor, tia, não faz a rateada de dizer que tsunami é maremoto. Tsunami é uma consequência do maremoto, né? Então aconteceu aquele abalo sísmico no Japão em 2011, se propagou uma grande onda, e olha só que interessante, no epicentro lá eu tenho as ondas se propagando em alta velocidade numa altura pequena. Quando se aproxima da costa, diminui a velocidade das ondas e aumenta a altura. E aí que tem o nome que vocês chamam de tsunami, onda gigante. Bom, aqui eu coloquei, ficou meio distorcidinho aí, para vocês lembrarem da situação do vulcanismo. As cinzas que congelou a aviação. Esse daqui é a cortina de cinzas de 2010, tá? Do vulcão Puyehue, no Chile, que chegou a atingir o Brasil, paralisando o nosso espaço aéreo, ali no Salgado Filho. Também aconteceu isso em 2009 na Finlândia, paralisando todo o espaço aéreo da Europa. Tá? Então tem que lembrar isso daí. Apesar de ser uma força interna, ela pode acarretar consequências externas. Tá certo? E aqui você tem a parte da erosão, né? Pluvial, fluvial, glacial, marinha, eólica, ou seja, agentes externos. O que nós falávamos na aula, os agentes modeladores do relevo. E aqui é a questão que sempre aparece no Enem. Tu pode vincular isso daqui, ó, urbanização descontrolada, as pessoas não tinham onde morar, então foram morar nos morros. E o único lugar que eu conheço que morar no morro não é pobreza é Santa Catarina, né? Tu vai pra praia e tu olha lá em cima, né, cara? Pô, o cara mora lá, que baita vista, né, tia? E aí tu vai no Rio de Janeiro, o cara mora lá, é dono do morro, né? É diferente. Então aqui você tem, né, a população está botando casa em áreas de risco, né? Então, grande questão aí. Trocando de conteúdo, nós temos o seguinte aqui, ó. Tecnologia aplicada à cartografia. Cartografia é uma coisa muito antiga. Os primeiros mapas eram construídos em rochas. Hoje você tem aí no teu celular aí que tu tá falando no WhatsApp, bem faceira, né? Fazendo os contatos para depois. O que tu tem aí também? GPS, tá? E aí com esse GPS você faz várias coisas.
E a utilização da tecnologia, sensoriamento remoto, expansão da área urbana, vamos ver se a cidade cresceu ou diminuiu, orientações agrícolas, né? Eu estou mesmo aí na minha fazenda, tranquilaço, né? Só com agricultura de precisão. E depois, conhecimento do território. Vejam como é que os Estados Unidos conseguem conhecer todos os territórios do mundo, todo pelo sistema Landsat, sensoriamento remoto. Fusos horários. Aqui tem os passos para você acertar qualquer questão que venha a fazer de fusos horários. Não tem, segue esse consolo que eu te dou aqui, não tem erro, tá? Sempre lembrando que a oeste do Meridiano Grande, horas atrasadas, a leste, horas adiantadas. E aqui, fuso horário do Brasil, não são mais 4, são 3 fusos horários. O que mudou? Extinção do 4º fuso horário. E o estado do Pará, que pertencia a 2 fusos horários, hoje ele pertence à hora oficial de Brasília. A UFSC adorava pedir dizendo que o Brasil apresentava horas adiantadas. Não, todas as horas são atrasadas, porque o nosso território está a oeste do Meridiano Grande. Conflitos mundiais, boa pedida, de antena nas atualidades, né, do que está acontecendo. Ofensiva contra o terrorismo, ela começa em 2001, depois do 11 de setembro vem essa teoria, né, da doutrina Bush, combater o eixo do mal, Irã, Iraque e Coreia do Norte. Aqui, aquele potencial de ogivas nucleares que a gente tem na corrida armamentista da Guerra Fria, mundo atual e o poder da destruição. Sempre aparecem aquelas bombas ali, né, quando a gente vai pegar imagens. Não é só os Estados Unidos e a Rússia que possuem ogivas nucleares, por isso a gente vê o grande respeito que Israel tem do mundo, olha a concentração de ogivas. É por isso que o Paquistão e a Índia nunca declararam guerra total, só parcial, né? Conflitos, existem 30 conflitos, né? Pode passar isso aí. Por que isso acontece? Aí, diversidade étnica, questão política, ideológica, territoriais, reivindicando territórios, econômicos, questões, por exemplo, se tu lembrar, por que Saddam Hussein invadiu o Kuwait no início da década de 90, queria mais posse de petróleo, toda essa questão. Aí, recursos naturais também. Aqui, primeiro conflito, aquele mais famoso de todos para a prova, palestinos versus judeus, tem ordem religiosa, tem a questão da formação do Estado palestino, tem a questão das disputas das águas do Rio Jordão. Ucrânia e Rússia, também agora chegando desde 2013 com bastante ofensiva. Questão da Síria, Bashar al-Assad, essa questão, né, ditatorial, Mohammed, essa coisa mais islâmica, religiosidade. Primavera Árabe lutou pela democracia, né, a vitória da democracia, a queda de grandes ditaduras. Darfur, África, questão do Sudão, todos os conflitos étnicos. Lembra que nunca foi respeitado a identidade cultural do continente africano. Os piratas da Somália, né, essa questão do roubo de petroleiros, a questão dos diamantes de sangue. Ele é um exemplo, né, que aparece no filme Hotel Ruanda. Bueno, chegando ao fim aqui, pessoal, mostrar para vocês, né, que eu acho que a gente mais precisa agora é aquela motivação, aquela tranquilidade pro final. Esse cara que eu vos mostro aqui, esse cara bonitaço aqui, deixa eu só ver uma coisinha aqui que eu guardei para essa hora. Aí vocês me respondem se é ou não. De preferência vocês respondem que sim, tá? 3, aí vocês dizem assim, ó, 3, 2, 1. Quando eu falar 1, vocês falam sim, tá? 3, 2, 1. Porra, cara. 3, 2, 1. Aí, ó, viu? Por isso que eu vou pegar esse homem hoje. Então, olha só, pessoal. Sonhos são a expressão da alma, são intensos desejos geradores de motivação. É o que nos dá asas para voar, que nos deixa sem chão. É a nossa motivação pessoal, um verdadeiro mergulho no solo fértil da fé. É o que faz a vida se tornar interessante, é um convite infinito ao céu. Não pare de sonhar, nunca desista da magia dos sonhos. Sonhos são imensos desejos que gritam no íntimo humano, procurando uma oportunidade para se concretizar.
Algumas pessoas afundaram no solo do esquecimento. Outras, como eu, anseiam intensamente pela realização dos sonhos. O sonho torna-se real quando você empenha-se em torná-lo real. Eu nunca acreditei que eu ia completar uma maratona internacional. Essa foto é da Maratona Internacional de Punta del Este. Muito obrigado, uma boa noite. Abra você.